No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, eu sou Joel Scali e começa agora o programa Observatório na Brasil Atual. No programa de hoje vamos falar sobre a qualidade de vida na pandemia. Uma pesquisa do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro mostra que as ocorrências de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80% durante a pandemia, o dobro do que aconteceu no ano passado. Essas mudanças estão influenciando na qualidade de vida do brasileiro. Outro levantamento, desta vez realizado pelo Ministério da Saúde, mostra que 41% das pessoas estão apresentando distúrbios do sono e 38% relataram falta ou aumento de apetite neste período. Para falar sobre qualidade de vida na pandemia, nós vamos receber a Dalva Poiares, que é médica do Instituto do Sono de São Paulo e professora da Universidade Federal de São Paulo. A Fernanda Zakarevich, que é doutora em Psicologia Social, especialista em publicações na área de psicanálise da editora Aller. Você confere também as notícias do mundo com a repórter direto de Nova York, a repórter Mônica Grayle. E os destaques do Observatório do Terceiro Setor com Isabela Alves. E a participação do jornalista Frank Valverde. Olá, Frank, bom dia. Bom dia, Joel, bom dia, Dalva, bom dia, Fernando, e bom dia a você que está em sintonia aqui no Observatório da Brasil Atual. A sua qualidade de vida diminuiu muito durante a pandemia? Olha, Joel, posso dizer que sim, né? Porque eu brinco, eu estou como certos políticos aí em prisão domiciliar, né? Sem ter cometido nenhum crime, né? E essa limitação de você... Eu gostava de andar, de ir para a Avenida Paulista, andar bastante, adoro passear pela Paulista, e isso eu não tenho feito, né? Desde que se iniciou a pandemia. No máximo que eu fiz foi uma vez passar de carro pela Avenida Paulista, que é um dos lugares que eu mais gosto de estar na minha cidade. Então, eu posso dizer que a minha qualidade de vida caiu. Olá, Dalva, tudo bem? Seja bem-vinda. Joel, tudo bem? Franklin, Fernanda, olá a todos. Dalva, você perdeu o sono na pandemia? Olha, talvez possa dizer que a torcida do Corinthians, né? Não literalmente, mas é pelo time também, né? Não só pelo sono. Pelo time também. Eu poderia até dizer, né, Fernanda, talvez a do Flamengo também, né, que são populares, mas isso é um fato. De acordo com a pesquisa que você mostrou dos distúrbios do sono, perder o sono ou atrasar o sono é algo que, de fato, está acontecendo numa proporção muito maior do que o que nós gostaríamos e muito maior do que nós estamos prontos para lidar, né? Fernanda, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Você também sofreu de insônia na pandemia? Eu acordo super cedo e eu passei a acordar ainda mais cedo. Então, tipo, 4h30, 3h30 da manhã eu já estava acordada, né? Então, houve sim, agora já não, mas nesses primeiros meses, abril, maio, houve sim, eu perdi o sono. Acho que por vários motivos, mas tem esse motivo que é intocável, né? Que é um motivo, assim, que cai os semblantes, você fica aí sozinho, tendo que saber com as suas coisas, né? Acho que isso muda o sono também. E, claro, com diminuição do sono, comprometeu sua qualidade de vida? Um pouco, mas logo eu resolvi me virar com isso, né? Sei lá, arranjar jeito. Eu moro numa casa, então ainda pude fazer algum exercício, alguma coisa, para poder quebrar esse estresse da pandemia, né? Isso foi uma coisa que logo, sei lá, eu comprei uma corda, eu comprei uma esteira, e as coisas foram se virando de outro jeito, né? Dalva, eu brinquei com você no início, fazendo a primeira pergunta, que você perdeu o sono, e você disse, eu e a torcida do Corinthians, ok, 90% da população. Mas eu queria saber se o isolamento social comprometeu muito a sua qualidade de vida. Olha, sim. Sim e não. Talvez eu faça parte. Nós fizemos uma pesquisa onde existe uma minoria que, de alguma maneira, foi, eu não vou dizer beneficiada, mas que teve um ganho,
Tá? E qual seria esse ganho? Por exemplo, aqui em São Paulo, nós passamos muito tempo no trânsito, tá? E isso eu consegui, pela minha especialidade na medicina, eu consegui fazer telemedicina e consigo, por exemplo, dar as minhas aulas. São muito difíceis, você tem que se reinventar, Joel. Vocês estão nesse meio, nós não. Nós somos daqueles professores de sala de aula, de estar com 120 alunos, e nós tivemos que nos reinventar. Isso é algo estressante, por quê? Porque existe alguém com uma expectativa do outro lado da tela e que você não está vendo, né? E você precisa passar os seus conhecimentos, né? Então, isso foi estressante, porém, não ter que sair, enfrentar o trânsito, trabalhar de dentro da minha casa, eu acho que foi um ganho. Eu poder não acordar tão cedo, ao contrário, né, da Fernanda, por exemplo, uma parte da população tem o que a gente chama de atraso de fase. E o nosso ciclo biológico é maior do que 24 horas. Então, pode ser que você vá atrasando 1 hora por dia. E isso, muitas vezes, os indivíduos que dormiam, por exemplo, 11 horas, por exemplo, eles passam a dormir meia-noite e quando olham já estão dormindo às 2 ou 3 da manhã, né? Então, é uma maneira, não é bem insônia, mas é uma maneira também de atrasar o sono. Tudo isso influencia na sua qualidade de vida. Por quê? Porque a luz solar é importante para o indivíduo, né? Então, essas dicas da Fernanda, comprou uma esteira, ela sai... não é? Do lado de fora, ela se expõe ao sol. Isso é muito importante para a espécie humana, né? Isso melhora o humor, isso melhora a qualidade de vida. Então, eu perdi, sim, qualidade de vida. Outro dia, eu desci aqui embaixo do prédio e parecia que eu estava de férias. Não é interessante essa sensação? Né? No lugar onde eu moro há tantos anos. Então, sim, todos nós perdemos qualidade de vida e viver com medo e insegurança definitivamente não é bom. Você conseguiu produzir um outro olhar diante desse isolamento que todo mundo está sofrendo com ele. Isso é interessante. Fernanda, tem uma pesquisa que diz que as mulheres sofreram mais na pandemia do que os homens, porque fizeram dupla jornada, cuidaram dos filhos, da família, da casa e além do seu trabalho. Esse foi seu caso também? Eu tenho a sorte que eu não sei nem cozinhar, sabe? Então, né, eu tenho a sorte de partilhar minha vida com alguém que faz essas coisas, né? Então, não foi o meu caso, né? E, sinceramente, eu perdi a mão. Aí era o meu caso, que eu tinha que cuidar eu tenho 2 filhas, que eu tinha que cuidar delas, cuidar da escola, né? Pegar o material na escola, ver se estavam fazendo. Olha, simplesmente eu não sei o que está acontecendo, né? Eu acho que isso ficou muito claro para mim na pandemia. Eu acho que isso foi uma perda minha na pandemia, ou perda delas, né? Mas também com o espaço da escola, delas não terem o espaço da escola, né? E eu não dou conta disso, assim, não dou conta de como a gente. E de outro lado, eu penso como o professor é desvalorizado, né? O quanto ele ganha, o quanto reclamam Com essa dele. situação, Fernanda, você ficou mais estressada? Porque, olha, uma pesquisa da Associação Internacional de Manejo do Estresse mostra que o Brasil ocupa o segundo lugar entre 9 países em nível de estresse. Você acha que a pandemia aumentou o estresse do brasileiro? Eu acho que sim, eu acho que aumentou sim. A gente tem recebido, eu sou psicanalista, trabalho no serviço de urgência aqui de São Paulo, né, agora na pandemia, e a gente tem recebido sim as queixas de estresse e as queixas de não saber lidar com o que era lidável antes, quando a pessoa saía, né, não é que o problema mudou em si, mas que antes ficava escondido com as saídas que as pessoas davam na rua, né? E agora o negócio explodiu porque caíram essas fantasias que você põe para poder continuar aí vivendo. Não tinha mais como. Você estava sozinho em casa, sozinho com o que você construiu, e aí isso, né, estressou muita gente. Me estressou um pouco. Um pouco. Há uma frase que muito divulgada de que os infernos são os outros. Na pandemia a gente descobriu que nós também somos o inferno, né? O inferno são os outros, mas é nas 4 paredes, né? Da Ô, pandemia. Dalva, uma pesquisa realizada
em parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade de Valência, na Espanha, revela que o brasileiro está sofrendo mais mudanças que os espanhóis durante a pandemia. 50% dos brasileiros estão com alterações no sono, contra 38% dos espanhóis, e 51% estão mais estressados, contra 34%. Ou seja, apesar do número expressivo de mortes e de contaminação na Espanha, nós ainda dormimos menos do que os espanhóis. Isso é fato, mas é como você falou muito bem, você pegou um ponto. O Brasil é o segundo em estresse, mas as pesquisas indicam também, e a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, que nós também estamos no ranking dos 5 primeiros em ansiedade e depressão. Né? Então, insônia, ansiedade e depressão, elas têm muito em comum. E o estresse é um desencadeante de ansiedade e depressão. Outra coisa que está aumentando muito acabamos de publicar um estudo também mostrando que, com a doutora Fernanda da Universidade de Maringá, mostrando que, outra coisa que aumentou na população geral são pesadelos. Então, o número de pesadelos praticamente triplicou, né, durante a pandemia. Então, de fato, existe, mesmo que, vamos dizer, você acha, estou em casa, estou segura, ninguém está seguro, existe um estresse aparente, mas também outro que é velado, né? Então, o outro, nós não podemos nos aproximar, então o outro pode ser um inimigo que traz uma arma mortal para você. Então, é algo muito difícil de aceitar, né? E viver com esse medo. Agora, é interessante, por quê? Porque tem um lado da população que simplesmente nega isso, né? É como se nada estivesse acontecendo. Né? Outro dia, eu não sei se vocês observaram, apareceu uma foto num bairro famoso, aqui de São Paulo, famoso pela noite. As pessoas estavam tão ou mais aglomeradas do que antes da pandemia, né? Então, eu não sei se o medo passou. Então, você diz, comparando com a Espanha, né? Talvez, mas que parte da população é essa? E que parte da população, quais são as características de cada lado, né? Do lado que tem mais ansiedade, do lado que tem mais estresse e do lado que nega e vai para a rua, né? Então, nós somos muito interessantes. Nessa questão da negação, é interessante colocar um dado, Joel. Neste fim de semana, nós tivemos um baile funk na zona leste de São Paulo, se me falha a memória, o bairro de Itaquera, que começou às 8 da noite, começou à noite, né, no domingo, e era 8 da manhã da segunda-feira, ainda continuava o baile funk, a polícia tendo que ir para dispersar as pessoas, né? Ou seja, é uma negação total, né? As pessoas acabaram ficando mais de 12 horas nessa festa aí, né? E a contaminação, como é que fica? Sem máscara, sem nada? É uma situação. Olha, você fez uma lembrança importante, viu, Franklin? Como eu disse, você fez uma lembrança importante, mas a gente, para não estigmatizar a população de baixa renda, vamos lembrar que a classe média, a média alta, foram para as praias. E as praias, Sim, neste fim de semana, com também, né? um feriado prolongado, estiveram lotadas também. Como é que fica a contaminação? Mas, Fernanda, a Dalva colocou uma coisa importante a respeito do medo e das relações, dos afetos, das relações afetivas. Muitas relações que estavam seguras antes da pandemia terminaram durante. Como ficam os afetos se você não pode ter mais o toque? Como o ser humano vai se reconstruir, né, no período pós-pandemia, depois dessas proibições, né, por questão de segurança, de não poder tocar, de se cumprimentar com um soquinho, enfim, como é que você vê isso agora, o ser humano, que acostumado ao toque, à aproximação, agora vai ter que evitar o contato? Então, Joel, eu acho que vou responder isso e retomar um pouquinho da negação dos que saem, né? E é isso, né? Qual é o limite que esse sujeito aguenta sem estar com o outro? Porque a gente fala, pô, esse garoto foi para a praia, esse garoto foi para baile funk, o fulano foi beber no bar, né, na aglomeração, mas o afeto tá junto, né? Não pode ser posto aí, né, substituído pela tela. Então, qual é o limite que essas pessoas conseguiram aguentar? Né? Essa negação também, eu acho que a gente tem que olhar essas pessoas, qual o limite que elas conseguiram ir?
né? Porque, né, como é que eu posso compreender o sofrimento do outro? Né? Mesmo na negação, mesmo nesse discurso que, obviamente, é condenável, né, de ódio, etc. e tal, o que, que tem que o sujeito não pode continuar? Né? Qual é, por exemplo, qual é o lugar da casa em que ele vive? Né? Nós estamos falando o quê? Sei lá, se a gente pega esses lugares muito pequenos, né, que tem, sei lá, 7, 8 pessoas em 20, 30 metros quadrados, como se vai fazer? Né? E qual é o limite dessa pessoa encontrar o outro? Bom, isso é uma coisa, porque quando eu olho essas aglomerações, eu penso nisso, né? O quanto a gente não fez uma quarentena, um lockdown, um confinamento muito bem feito no início, que poderia ter resultado numa volta afetiva corporal mais rápida. De outro lado, o que me preocupa na parte da psicanálise é quando a gente tende a estender longamente, interminavelmente, né, o trabalho online, né, as sessões online, né, porque o corpo está no jogo, né, o corpo está no jogo quando a pessoa vai na praia, o corpo está no jogo, o corpo está no jogo com o outro o tempo inteiro, né, você falava no início dessas pessoas que engordaram muito, emagreceram muito durante a quarentena, né, que isso teve, o que é esse corpo que eu encontro com o outro, e agora ele não serve de veículo, né? Então, sim, espero que logo a gente ache aí uma vacina, alguma coisa que a gente possa voltar a se relacionar e esse corpo esteja em relação com o outro. Não dá para pensar o sujeito sem pensar nesse corpo de encontro. Né? Então, quando eu olho essas aglomerações, eu penso muito nisso, o que esse afeto aí É, corporal também, essa pulsão está pedindo, né? é a Joel, busca do encontro com o outro que está sendo negado, né, pelo isolamento social, seria isso? Tá sendo negado, não só negado, né, foi condenado em algum momento, né, mas eu acho que mais que condenar é entender como isso faz parte do sujeito e como a gente pode se preparar para essa volta. Não acho que a gente vai ficar sem voltar isso, acho que a gente vai voltar isso rapidinho, né, espero também, não Frank desse jeito Valverde. Joel, absurdo. agora é o momento de nós ouvimos a Rádio ONU, a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Casos de Covid-19 estão se estabilizando no Brasil e nos Estados Unidos. Isso segundo a Organização Pan-Americana da Saúde. Mônica Greyle tem as informações. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, revelou nesta quarta-feira que os casos da Covid-19 estão se estabilizando no Brasil e nos Estados Unidos após meses de propagação implacável. A diretora regional da agência da OMS nas Américas, Carissa Etienne, disse em entrevista semanal em Washington que a região já tem cerca de 13 milhões e meio de casos confirmados e mais de 469 mil mortes devido ao novo coronavírus. Etienne lembra que esse é um sinal claro de que a transmissão ainda está ativa. Desde o início da pandemia, quase 570 mil profissionais de saúde contraíram o coronavírus na região. Somente nos Estados Unidos foram mais de 140 mil casos em profissionais do setor, com 660 mortes. No Brasil, 270 mil profissionais de saúde se contaminaram e no início da pandemia, muitos profissionais de saúde foram remanejados para ajudar, mas sem treinamento e proteção suficientes. Um dos exemplos, a falta de equipamento que levou o pessoal de saúde a ter que reutilizar máscaras e aventais. Segundo a OPAS, em nações caribenhas ocorre um aumento de casos de contaminação pelo novo coronavírus. Nas últimas 2 semanas, quase metade de todos os novos casos foram notificados nas Bahamas. A chefe da agência contou que Chile e Uruguai registraram tendência de queda em novas infecções. Na entrevista, a OPAS pediu aos Estados Unidos que reconsiderem sua decisão de não participar da iniciativa COVAX, que reúne 170 países para permitir que economias mais carentes tenham acesso a uma vacina no futuro. Da ONU News, Mônica Greyle. Nós vemos aí, Joel, que não podemos baixar a guarda, né? A situação ainda está dramática e não se pode, apesar dessa, digamos, constatação dessa estabilização dos casos e tudo mais, temos que continuar atentos para combater a Covid-19. E eu queria colocar uma questão, Joel, aproveitando, para a Dalva e para a Fernanda. Bom, é nítido, né, pelo que elas disseram até agora no programa, que a qualidade de vida foi comprometida durante essa pandemia. Que atitudes nós podemos ter para tentar minimizar essa queda na qualidade de vida? Fernanda. Bom, acho que, sobretudo, manter o contato com o outro.
né, ainda que seja, né, pelos gadgets, pelos meios digitais, a gente manter esse contato com o outro é a base para a gente começar a falar, né? E a fala, né? A psicanálise é sempre a fala que vai salvar a gente, né? A fala que vai fazer a gente poder escapar do pior, né? Escapar mesmo, como uma decisão. Como eu posso abrir caminhos para escapar disso? Né? Agora os caminhos que eu tenho é falar com o outro, né? Agora é isso que cabe. Não tem segredo, né? É isso, abrir caminhos. Dalva, sua visão. Olha, a minha visão, deixa eu ir para uma visão um pouquinho mais organicista. Eu penso o seguinte: vamos aproveitar para aprender outras habilidades. Você não tinha tempo antes, agora tempo é algo que você pode ter, certo? Porque se você não é profissional de saúde que está trabalhando em dobro, né, você vai ter um pouco mais de tempo. Então, aprender outras habilidades é ótimo para o cérebro, previne Alzheimer, aprenda uma língua nova. Então, eu vou, talvez, tomar a liberdade de dar um exemplo pessoal. Eu tenho uma sogra de 86 anos, que ela está bombando no Instagram com a família inteira, abre um Instagram, ela sabe, ela conhece agora todas as mídias eletrônicas, né? E ela está cada vez mais conectada. Isso para ela lhe traz um pouco de prazer. Eu entendo que isso não substitui, né? Mas você aprender coisas, você pode estimular outras áreas do cérebro. Então, essa é uma maneira de você aproveitar esse tempo em prol de você mesmo e do seu cérebro. Outra coisa, ficar confinado, né? Isso é né, a famosa frase, né, uma das famosas frases da pandemia, né? Eu vou parafrasear, talvez, muitas pessoas, ficar de pijama o dia inteiro não dá, certo? Então, troque de roupa, né? Faça a sua rotina como se você estivesse levando minimamente uma vida normal. A atividade física é importantíssima para o humor, tá? E a luz solar, eu vou repetir, a luz solar, ela sincroniza, ela aumenta alguns neurotransmissores, entre eles a noradrenalina. Quem é a noradrenalina? Ela te dá energia. Vocês já ouviram aquela frase que a pessoa fala: nossa, mas quando eu vou para a praia, por que as pessoas estão se aglomerando na praia? Porque isso traz energia, isso traz a sensação de que você está vivo, né? Isso traz uma sensação interna que você não tem, por mais que você tenha uma linda varanda na sua casa, né? Então, eu entendo muito bem, eu concordo muito com os pontos que a Fernanda colocou, né? As pessoas estão precisando de afeto, e eu acho que isso, as pesquisas mostram que a fração da população que está sendo mais atingida, que pontua pior nessas escalas nas pesquisas, são os mais jovens. Ao contrário das pesquisas normais, onde os mais velhos têm mais depressão e ansiedade. Mudou esse panorama. Então, isso está indo para uma camada de pessoas mais jovens. Então, vamos se reinventar, né? Outra coisa, vocês viram o progresso das mídias, né? Tudo que você pode fazer com um simples computador, né? Criar imagens, Então, aproveite isso para criar outras habilidades no seu cérebro, né? Eu quero voltar a uma questão inicial da tua fala, que você disse que determinados grupos melhoraram sua qualidade de vida, né? Você citou na primeira pessoa, no caso da sua sogra, né? Algumas pessoas que têm acesso à internet, enfim, conseguiram se reinventar. Isso é interessante, mas a maioria da população ainda continua sofrendo, né, com o impacto, né? Agora, a pergunta do Frank está embutida uma coisa, Dalva, Fernanda, que é a mudança de paradigma, que é muito difícil para todo ser humano, né? Mudar não é fácil, né? E há uma frase de efeito aí que diz que você só muda sofrendo, né? Você não muda, olha, eu vou mudar porque uma mudança tira você da zona de conforto. Como mudar num momento como esse? Claro que é propício na pandemia, que a maioria está sofrendo, a maioria está incomodado. Como fazer uma mudança neste momento? Começo com você, já que você está, Dalva. Olha, como fazer uma mudança nesse momento? Você sabe que o que mais me preocupa, Joel, é o pós-pandemia, porque esse vai ser outra mudança grande, como a gente diz, outro shift, né? O que é o pós-pandemia? Como vai ser? Né? Uma boa pergunta.
Esse futuro incerto nos deixa com um pouco medo e mais ansiosos, né? E mais ansiosos, porque essa mudança aqui já está acontecendo, então nós já estamos vivendo, já temos uma ideia, por mais estressante e ruim que seja, já temos uma ideia do que ela é. O problema é o que virá depois, o que será o pós-pandemia, né? Então, nós, na maioria das universidades públicas, a gente tem que pensar no aluno carente, né? Nas escolas também, eles vão ter que ter acesso, nós vamos ter que prover acesso para a população carente, para a internet, para eles poderem continuar sendo educados, né? Então, a internet terá que ser uma coisa de acesso para qualquer um, inclusive nas favelas, né? Então, nós temos que pensar como trazer essas pessoas também, se isso vai persistir, eu não sei. Você falou na pós-pandemia. O Observatório do Terceiro Setor está também preocupado com o que vai acontecer na pós-pandemia. E o Frank tem uma importante informação. É verdade, Joel. Entre abril e junho deste ano, nós do Observatório do Terceiro Setor promovemos a campanha Observatório na Quarentena, com o objetivo de informar nosso público e oferecer dicas de especialistas de como ajudar as pessoas a passar pelo isolamento social. Os resultados da campanha, todos e todas podem conferir no nosso site, www.observatório3setor.org.br. E agora, no mês de setembro, nós iniciamos uma outra campanha, que é Observatório em Movimento. Dessa vez, vamos apresentar ao nosso público informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas de várias áreas do conhecimento de como viver melhor esse período. Eu também aproveito, Joel, para convidar a todos e a todas a nos acompanhar nas nossas redes sociais, com notícias sobre o terceiro setor do Brasil e do mundo. No Face, nós estamos facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram, @Observatório 3 Setor. E também, para complementar, no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Muito bem. Fernanda, eu quero ouvi-la. Como você também está muito preocupada com o período da pós-pandemia? O que me preocupa na pós-pandemia, assim, nem é minha área, mas o que me preocupa muito é a evasão escolar, né? Porque eu acho que isso pode levar a gente, como país, a, sei lá, não só a estagnação, né, na escolaridade, mas uma volta, né, sei lá quantas centenas de anos. Quem são essas crianças que vão voltar? Todas vão voltar? Esses jovens vão voltar? Eles acharam uma outra ocupação durante a pandemia? Né? E pior, né? Eu fico pensando, se não voltam, vão fechar as vagas, então, na escola, porque vão estar vazias, então a gente vai ter o que a gente vai ter daqui a 10 anos? Né? Isso é uma das coisas que mais me preocupa na pandemia. A outra coisa que me preocupa é que não volte, né, o atendimento, né, como psicanalista, que alguns se acomodem e não voltem a atender, a pôr o corpo em jogo, né, não voltem a atender em seus consultórios, né, presencialmente, né? Isso é outra coisa, porque eu acho que a gente vai estar comprando o que o mercado vende, né? Então, você está falando uma coisa importante, eu ia repercutir com você isso. Você já tinha mencionado esse atendimento online, e você estava dizendo que a fala é muito importante, né, para conversar. Como serão as terapias do futuro? Sem o toque, sem o olhar, a fala através de uma ferramenta como o Skype, o Zoom. Como será isso, Fernanda? Então, a minha aposta é que a gente vai ter um pedaço disso, isso veio para ficar, que eu digo, numa percentagem, mas não toda. Entende, né? Não dá. Né? A gente vê, isso tá aí, né? Não dá, porque as pessoas saem de casa, elas procuram outro, né? Mesmo agora sob risco. Né? Então, também isso me preocupa, mas se a gente vai ter isso 100%, não vai ter. Né? Sim, essas ferramentas vieram para ficar, mas a gente vai ter menos disso. Né? Eu acho que isso vai se diluir ao longo do tempo. Né? E eu acho que tem uma outra perda, que né, talvez a Fernanda possa até falar melhor disso, porque, veja, eu estou vendo um pequeno quadrado, mas eu perco um pouco da linguagem corporal. Muitas vezes eu até consigo ver os gestos, mas a linguagem corporal que o profissional de saúde, o psicólogo, o médico usa tanto, né? Eu não estou nem dizendo o fato de você examinar
uma pessoa que está doente. A pessoa que está doente ou que procura um profissional de saúde, seja um psicólogo, um fisioterapeuta, um médico, ela precisa, o profissional tem que mostrar empatia, tem que cuidar dessa pessoa. É difícil, né? E muitas vezes ele quer apenas dar a mão ao médico, né? Ou ao profissional de saúde, né? Isso nós estamos perdendo um pouco, né? É muito difícil você fazer assim e na tela, né? O que o Joel falou, que eu ri muito, né? O famoso soquinho ou a cotovelada, né? Que agora o cumprimento ou é assim ou é assim, né? Então, Você tocou num aspecto, falando, referendo à sua categoria, os profissionais da área de saúde é o grupo mais de risco aqui na pandemia. Embora você seja uma professora universitária, você é médica. Os seus colegas estão no grupo de risco. Como é que fica essa profissão que agora está sofrendo? O que é necessário mudar? Porque eles vão precisar ser tratados também do ponto de vista psicológico, né? Porque estão sofrendo um grande impacto, não? O medo de se contaminar. Um vírus que ninguém conhece, né? Não sabemos as consequências. E sem contar eu tenho um colega que ele definiu muito bem. É muito mais cansativo o plantão hoje, mesmo que você esteja numa UTI onde só tem caso grave, não Covid, isso não é tão cansativo. Por quê? Porque você tem que ficar o tempo inteiro com a consciência de que onde você pode tocar, onde você não pode, fora as técnicas de paramentação e desparamentação. Porque é na hora que você tira a roupa e na hora que você se desparamenta é que você pode se contaminar. E o uso de banheiro, quer dizer, o indivíduo passa o tempo inteiro tendo preocupado, né? Isso também acontece em menor grau na população geral. Essa preocupação, ela é estressante e é cansativo, entendeu? O estresse e a ansiedade cansam. Ansiedade é uma das maiores causas de fadiga. Então, parece que a gente está fazendo menos, mas a população também está se achando mais cansada. Ou seja, nós vivemos um momento pesado, né? Então, está no ar um peso. É um grito parado no ar, lembrando aquela grande peça do Francisco Guarnieri, lá dos anos 80 do século passado. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor, com a repórter Isabela Alves. Olá, Isabela, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, as convidadas e ouvintes. Eu trago hoje as notícias mais acessadas do nosso portal. A primeira delas é de que em 2018, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no Brasil. Dados do Atlas da Violência de 2020 apontam para uma queda em relação ao ano anterior, mas de cada 3 mulheres mortas, 2 eram negras. Outra notícia é de que Karina Vieira, um egresso do sistema prisional, criou um projeto para recuperar detentos, os ajudando a encontrar trabalho. Em 2 anos, o responsa já empregou 350 pessoas. Para encerrar, em homenagem ao autor Chadwick Boseman, nós fizemos um texto especial falando de um dos personagens mais marcantes da sua carreira. O Thurgood Marshall foi um dos maiores ativistas dos Estados Unidos. Ele dedicou a sua vida à luta pela igualdade racial e se tornou o primeiro negro civil na corte dos Estados Unidos. Essas são as notícias da semana e para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, acesse nosso portal observatoriotrêssetor.org.br. Obrigado pelas informações. Você volta na próxima semana. Até lá, Isabela. Até lá. Muito bem, tá aí. Violência contra a mulher na quarentena. Eu queria ouvir vocês, as nossas convidadas. Começo com você, Fernanda. Esse trabalho, né, o estresse dos médicos, né, desse pessoal de linha de frente, né, quando a gente abriu o serviço de urgência para atendimento de Covid, de psicanálise, a gente não teve nenhum médico, né? Nenhum procurou. A gente divulgou nos hospitais de campanha, né? Isso em abril ainda, quando a gente estava, né? Abril, maio, quando a gente estava... Continua o serviço, né? Mas a gente não teve. E eu trabalhei com essa estatística, e trabalhei com essa estatística de um grupo que abriu o mesmo serviço no leste da França. E eles tiveram só 2 chamadas. Por que acontece isso? É preconceito dos profissionais? Eu cuido, não sou cuidado, por exemplo? Não, eu não acho que é preconceito. Eu acho que não posso parar para pensar nisso agora porque eu tenho que fazer, né? Isso pode ser uma das questões. Pode ser que a gente esteja errado também, né? Vamos ver na pandemia, na pós-pandemia. Pode ser que as pessoas procurem esse trabalho depois da pandemia,
né? Ou talvez isso encontre outras válvulas de escape, não sei. A questão é que agora esses profissionais de saúde procuraram muito pouco esse Eu queria serviço. ouvir a Dalva, que é médica e professora universitária. Dalva, por que os médicos não procuraram ajuda? E a gente sabe que eles precisam, né, nesse momento. Todo mundo está fragilizado psicologicamente. É bem interessante essa observação da Fernanda. Eu acho que eu estou de acordo com ela. Eu não posso parar, né? Então, é assim que eu vejo os meus colegas que estão, de fato, no front, né? Na linha de frente. Não, eu não posso parar. Ele não quer. Se ele parar para pensar, talvez ele saia da linha de frente, né? Então, eles não querem. Eu estou completamente de acordo com essa teoria. E falando dessas disparidades, eu gostei muito dessa notícia agora, do terceiro observatório, que agora foi dada. Essa questão das disparidades, a gente tem cada vez pensar mais nisso, né? Então, acabou de acontecer online pela primeira vez o Congresso Americano de Sono, que é o que reúne mais pessoas no mundo inteiro, né? Não é mais até do que o Congresso Mundial, e se falou muito sobre disparidades em relação ao sono. Tá? Então, aquilo que a Fernanda falou, as pessoas dormindo num cubículo, né? num ambiente de 20 metros quadrados, onde por vezes moram 7 pessoas, né? Então, a qualidade do sono é péssima, eles ficam irritados, mal-humorados, eles não têm nenhuma individualidade, né? Então, o número de distúrbios do sono aumenta muito de acordo com a classe social do indivíduo, não é? E a cor pode ser que seja um fator no meio, né? Mas, então, é algo que a gente tem que pensar, né? Porque quem tem acesso a esse tratamento, né, esse serviço terciário, né? O indivíduo mais carente mal tem acesso à atenção primária. Imagine a um serviço de atenção, né, terciária, né? E é justamente quem precisa mais. Então, isso foi muito falado no Congresso americano. As pessoas estão preocupadas com essas disparidades que talvez esteja aparecendo mais agora, né? Com todos esses acontecimentos no mundo. Dalva, é possível prever o futuro do sono na pós-pandemia? Sabemos que algumas vagas no mercado de trabalho irão acabar, o trabalho vai ser terceirizado, muitas pessoas estarão desempregadas. Isso, todo mundo perde o sono, né? Ao perder o emprego, por exemplo, e as questões, além das questões de saúde. Como fica o sono pós-pandemia? Olha, nós temos nos reunido para falar sobre isso, nós da disciplina de Medicina e Biologia do Sono, né, que é a nossa disciplina aqui na Universidade Federal de São Paulo, e a nossa previsão é o seguinte, olha, temos que fazer muito esforço nesse sentido, nosso trabalho está aumentando muito. Joel, nós estamos muito preocupados em educar cada vez mais os profissionais da atenção primária, tá? Ter um alcance maior possível, por quê? Porque eles têm que estar treinados para tratar insônia e para tratar a apneia do sono, que são os dois mais comuns, né? E, obviamente, para reconhecer os sintomas depressivos na população. Por quê? Porque isso vai aumentar? Não, já está aumentado, né? Então, nós já estamos antevendo, já estamos vivendo, entre aspas, o pós-pandemia, o peri-pandemia. Então, os profissionais de atenção primária, eles têm que estar capacitados para tratar isso, porque não existe demanda para médicos do sono, psicólogos do sono, fisioterapeutas do sono. A população também está engordando, né? Isso vai aumentar o número de apneia obstrutiva do sono, por exemplo, né? Que tem uma relação com o aumento de peso, né? Então, no programa de hoje, nós estamos falando de qualidade de vida. Como tratar os distúrbios do sono e a apneia? O que você diria para o nosso ouvinte? Como é que ele pode se cuidar para evitar a apneia, por exemplo? Tá. Uma das questões primárias é o peso, tá? É muito difícil, né? Porque é muito mais fácil, todo mundo diz isso, né? Existe o ditado popular, é muito mais fácil engordar do que perder peso, né? Então, no momento em que você diminuiu, porque queira ou não queira, o nível de atividade física total diminuiu. Porque quando você anda de um prédio até o outro, você sai andando para almoçar, para ir, não é? Então, o nível total de movimento diminuiu.
e o consumo calórico aumentou, quer dizer, uma conta que não fecha. Então, esse balanço nós vamos ter que começar a pensar. Por quê? Porque o aumento de peso, além da apneia do sono, ele traz outros problemas, né? E as pessoas não estão fazendo check-up. Então, a saúde da população não Covid me preocupa os profissionais de saúde muito também nesse momento, né? Não estão fazendo check-ups, não tem, né? Então, só existe o pensamento para a SARS-CoV-19, só. E o resto, né? Então, o que eu digo é o seguinte, olha, tente praticar mais exercício, é difícil, mas faça um pouco, veja o que você gosta, entendeu? Se você quiser dar uma volta no quarteirão quando estiver vazio, já existe como diz, uma liberdade parcial, né? Então, em locais abertos, você já pode dar uma caminhadinha, né? Muitas pessoas se sentem sufocadas com a máscara, mas tente aguentar, não tire a máscara, ou talvez usar uma máscara minimamente mais leve, né? E tente manter rotina. O organismo precisa de rotina, né? Então é o que eu brinco com a população jovem. Para você sair da rotina, você tem que ter rotina. Só sai da rotina quem tem rotina. Existem vários relógios no nosso organismo. Respeite uma rotina e ache uma rotina adequada para o seu organismo, né? Isso vai lhe ajudar a ter saúde e a sair vivo, não só da Covid, mas dos problemas cardiovasculares e do sono. Falando de todos esses problemas, Fernanda, como construir uma atitude psicológica para encarar esse momento? Eu estava pensando justamente na comida, né? A gente viu uma proliferação de fotos nas redes sociais, né? De pão, etc. e tal, da galera que cozinha, ou passou a cozinhar, né? Vamos lá, mas isso engorda, né? A pessoa, né? Isso foram inúmeros relatos, mas o que é? Um vínculo, é o buscar fazer um vínculo com o outro, né? Buscar compartilhar alguma coisa. Agora, como eu posso compartilhar algo que eu não tenha que pagar um preço alto lá no futuro, né? Porque sim, a gente, profissional da saúde mental, às vezes esquece do corpo, mas sim, esse corpo vai pesar também na sua saúde mental, né? A pulsão, ela marca o corpo. Então, como você vai poder trabalhar esse corpo de outra maneira, né? Fazer essa energia psíquica correr de outra forma. Então, é dar uma volta no quarteirão, é dar uma volta no quarteirão, né? E vai dar uma volta no quarteirão no sol, né? E são coisas básicas, assim, pequenas, né, que estão ao alcance do sujeito, né, de repente está estressante, pega um sujeito da sua casa, vai lá, dá... Isso vai mudar também essa relação que se estabeleceu durante o confinamento, né, eu acho que sim, a energia psíquica corre no corpo, correu aí, a gente viu aí a pulsão oral, né, proliferada nessas tantas comidas aí feitas, mas eu posso fazer a minha energia rodar de outro jeito nesse corpo também, né? Não dá para viver sem o corpo. Acho que a gente tem que, na saúde mental também. Nós já vimos antes, mas a pandemia está acompanhada de uma profunda crise social. Algumas pessoas perceberam o quanto o Brasil é desigual. Esse encontro com a realidade brasileira pode trazer perspectivas boas para o país? Você acredita nisso, Fernanda? Assim, eu falo que eu sou poliana, eu acredito muito nisso, né? Assim, eu tenho que acreditar nisso. Espero mesmo que a gente pare de se autodestruir, né? Porque é uma autodestruição o que a gente faz, ou o que a gente tem feito desde desde o golpe de 2016, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso e se responsabilizar por isso, né? Por essa desigualdade, a responsabilidade é minha também, né? A cada vez. Ô, Frank, você é pessimista ou você é esperançoso em relação à pós-pandemia, quanto aos problemas sociais e as demandas que nós teremos, né, para resolvê-los no futuro que está aí, né, breve? Olha, João, pessoalmente eu sou um otimista, né? Eu sempre quero construir um país diferente, um país melhor no país, apesar de que a realidade vem e bate na nossa cara com uma certa violência, como por exemplo uma matéria que saiu agora aqui no Observatório do Terceiro Setor, que diz que corrupção, mais de R$ 1 bilhão destinado ao combate da Covid-19 foi desviado no Brasil. Essa informação foi divulgada com exclusividade pela BBC News Brasil, com base em informações da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal.
Inclusive, tem até um comentário de uma internauta, Ana Dias, lá do Rio de Janeiro, que disse o seguinte: sempre isso, eu já imaginava. Sempre quando uma catástrofe ocorre, vem e se lasca é o povo, né? Quem se lasca é o povo e os políticos amam, pois podem lotar seus cofrinhos. Já não aguento mais esse país. Há corrupção e impunidade para os corruptos, né? Enfim, apesar de eu ser positivo, tem uma realidade que está gritando aí para nós, né? E às vezes eu fico com a pergunta, né? O que fazer e como fazer para conseguir transformar essa realidade, né? E até eu coloco essa questão para a Dalva e para a Fernanda. Como que a gente pode fazer, né? Como é que elas podem? Ela como a Fernanda como uma profissional da psicologia e a Dalva como uma profissional da medicina, como é que nós podemos fazer para transformar essa realidade? Que dicas elas podem dar para nós, réis mortais? Fernanda. Bom, eu acho que agora eu vou te responder como editora, né? Faz um mês eu contratei uma estagiária de administração e a gente estava vendendo os livros. Ela falou: mas esses não podem ir sem nota? Eu olhei para a cara dela e falei: mas por que iria sem nota? Né? Eu falei: os livros que saem daqui saem com nota fiscal. Quando eu ouço os comentários da corrupção no governo federal, whatever, dos políticos, eu penso nisso, né? Meus livros saem com nota, sabe? As coisas têm que ser assim, né? Eu faço meu imposto de renda. Então, eu acho que a primeira mudança, aí é uma mudança, né, que eu falo como psicanalista, mas também como cidadã, é assumir a minha parte do que me toca, né? Ser responsável pelo que está aí. Muito bem. O que eu me fechei ao longo do tempo e não respondi para uns comentários engraçadinhos que a gente ouvia já, né, que estavam aí escondidos. Então, qual foi minha parte nisso também, né? Você tá fazendo a sua parte, mas, de uma maneira geral, a corrupção não entrou em isolamento social. Dalva? O que eu vejo assim, que nós estamos num momento de profunda mudança, tá? Então, se o ambiente mudou, existe, o que a gente chama de influência epigenética, tá? Isso muda a manifestação com que os seus genes, como você se comporta de uma maneira geral, e todos os comportamentos. Então, como você se relaciona, o sono, né? Então, todos os comportamentos, tanto inatos quanto comportamentos aprendidos, vão mudar. E isso você vai passar para outras gerações. Nós não seremos os mesmos, como não somos os mesmos de antes, por exemplo, da gripe espanhola e das grandes guerras. Né? Então, existirá a gente chama de essa influência que essa situação está causando, e nós seremos diferentes, né? Nós olharemos diferentes para uma série de coisas. Por exemplo, o seu padrão de consumo pode mudar, né? Mudou, por exemplo, você está citando o padrão de consumo, mas as pessoas que se apropriavam do dinheiro público, os corruptos, continuaram com o mesmo padrão de comportamento e continuaram roubando durante a pandemia, enquanto Joel, a maioria da população estava isolada. Muito bem dito. Isso é uma coisa muito séria, por quê? Porque isso é aditivo, entendeu? Então, quando você faz uma coisa que traz prazer, por exemplo, se eu tenho um alimento que libera dopamina no meu, ou álcool, ou seja o que for, e a corrupção, ela é como um jogo, entende? Você vai ganhando no jogo, daqui a pouco, quem tira 1.000 vai tirar 1 milhão, vai tirar 1 bilhão, certo? Então, existe essa alteração cerebral onde o indivíduo ele começa a ter prazer naquilo e ele passa a perder o senso crítico, como se fosse uma pessoa com dependência mesmo, entendeu? Então, o medo é que isso dá dependência. Então, você tem que olhar os primeiros sinais, é o que a Fernanda falou, os primeiros sinais de que, esse comportamento é um comportamento inadequado socialmente. Né? Então, talvez, se existir uma cultura, se difundir, que vamos observar os sinais de corrupção, como de outras transgressões, não é só, né? Essa talvez seja a pior, né? Então, observar esses sinais e de onde vem, e como nós podemos,
né, entre aspas, cortar o mal pela raiz e não prender depois que a pessoa já, entendeu? Já comprou 600 milhões em joias e para que isso? Não é verdade? Para que É isso? verdade. Fernanda, dá na população, do cidadão comum, um sentimento de impotência diante dessa realidade, né? Enquanto você se preocupa em preservar a sua vida, tem pessoas pensando em se apropriar mais ainda do dinheiro público. Não, eu acho que essa é uma questão justamente que eu queria tocar. É como que, vamos lá, corrupção, né, logicamente condenável, mas corrupção do dinheiro para ventilador, né? No caso da Covid, né? E aí você fala assim, gente, é você pegar, pôr no seu bolso e deixar outra pessoa morrer. Né? Então, a gente está numa crise que não é uma crise só econômica, financeira, né? A gente está numa crise de valor humano, né? Do valor do humano. Né? O que é isso? Né? O que é que eu estou disposta, né? Eu não, né? Mas que o fulano está disposto a matar o sujeito para enriquecer. Né? O que acontece nisso? Porque no final a pergunta é essa. E quem são essas pessoas psicologicamente que não se importam com o seu próximo? Vamos lá. Não, a gente estamos fala a 5 minutos. Vamos lá. A gente fala das estruturas psíquicas, né? 3 grandes estruturas da neurose, a neurose que se divide entre a histeria e o neurótico obsessivo, o perverso e a psicose. Né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Sempre o diagnóstico ele tem que ser feito dentro do âmbito clínico. Né? E um amoral, um imoral, o corrupto, ele pode estar em qualquer estrutura. Né? Não dá para a gente fazer esse diagnóstico que seria leviano, né? Ou a gente chamar fulano de psicótico. Né? Não. Muito bem. O que a gente quer agora é que você faça um resumo dessa entrevista. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa, depois da sua fala, nessa hora que a gente esteve juntos, conversando sobre a qualidade de vida na pandemia? Suas conclusões finais, Fernanda. Bom, eu acho que tem que cuidar do corpo também nessa pandemia. Posto aí com a Dalva nisso, né? A pulsão, ela corre no corpo, não é só psiquismo, então a gente vai cuidar disso também, né? E você tem que procurar com quem você possa falar, né? Com quem possa falar e lembrar que a responsabilidade sobre o pós-pandemia também é do sujeito, né? Sobre as consequências, ainda mais num país tão complicado, com N perspectivas diferentes que a gente pode ter, é nossa também. Eu acho que esse é um resumão. Dalva, suas conclusões finais, o que mais importante você gostaria de deixar registrado? E, claro, uma dica para a gente dormir um pouco melhor. Sim. Rotina, né? Então, tente ter uma rotina de sono e vigília adequada para você, que você possa manter, que seja sustentável. Tente olhar o que você come, cuidado com o consumo de álcool na pandemia. Pode parecer que todo dia é fim de semana. É interessante porque tem aqueles também que, como não sociabilizam mais, eles deixaram de beber. Existe sempre vamos dizer, esses extremos, né? Então, continue cuidando da sua saúde, entendeu? Você tente ser um sobrevivente, né? E recolha o que você viu de melhor, o que você aprendeu para passar para as outras gerações, né? E vamos esperar que isso não ocorra novamente na humanidade, que a humanidade não sofra tanto. Nós temos que pensar no que nós queremos no pós-pandemia, né? Então, sobreviver com saúde, a saúde é importante para você poder lutar pela sua sobrevivência depois. O homem sempre teve, historicamente, desde das suas origens, ele brigou por riqueza e poder, né? Só que um vírus desse tamanho, ele ameaça toda a riqueza e poder, né, do mundo. Então, vamos sobreviver com saúde, né, e tentar ser um ser humano melhor e passar coisas boas para as próximas gerações, tá? E diminuir o ódio, tudo isso é muito ruim. Quem traz sentimentos negativos dorme pior, tá? Então, cuide do corpo, né, e da mente. Muito bem. Obrigado, Frank. Até o próximo programa. Obrigado você, Joel.
Eu agradeço a Dalva e a Fernanda. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença de Dalva Poiares, que é médica do Instituto do Sono e professora da Universidade Federal de São Paulo. A Fernanda Sakerevich, que é doutora em psicologia e especialista em publicações na área de psicanálise pela editora Aller. Muito bem, esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira você pode acompanhar o nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.